Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plug. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. 2 indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto 3 anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéisinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas, e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira, ou seu primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser.
A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Por que os teclados têm marcações? Se você olhar o teclado do computador, verá duas saliências nas teclas F e J. Elas ajudam a posicionar as mãos e a encontrar as teclas corretas sem olhar. A tendência começou décadas atrás, quando as pessoas que faziam cursos de datilografia aprendiam a usar todos os 10 dedos enquanto posicionavam os indicadores nas teclas F e J. Por que você boceja? Costumava-se acreditar que as pessoas bocejam porque o corpo precisa absorver mais oxigênio, mas a teoria foi revisada em uma pesquisa de fisiologia de 2014. Os cientistas estudaram 120 indivíduos e descobriram que o bocejo acontecia mais no verão e menos no inverno. Ele seria a resposta imediata do cérebro para regular a temperatura quando está quente. Bocejar também ajuda a acordar. O movimento alonga os pulmões e permite que o corpo flexione as articulações e os músculos. Outro estudo explica que o bocejo é contagioso em humanos e tem a ver com empatia. Por que você ronca quando está dormindo e não acordado? Isso acontece porque o ar não consegue se mover livremente pelo nariz ou pela garganta. Isso faz com que o tecido vibre, daí o som de um dinossauro. Isso não acontece quando você está acordado, porque os músculos da garganta mantêm as vias aéreas totalmente abertas para permitir um fluxo de ar suave. Mas durante o sono, esses músculos relaxam e as vias aéreas diminuem. Por que os táxis são amarelos nos Estados Unidos? Nos primórdios desse meio de transporte, John Hertz, fundador de uma empresa em Nova York, comprou várias dezenas de carros usados para seus negócios. Para destacar os veículos, ele os pintou de amarelo depois de ler um estudo da Universidade de Chicago, que dizia que essa cor era a mais visível à distância. Na Europa, os táxis amarelos já haviam percorrido as ruas, mas sua carreira durou pouco. Mas em 2013, táxis pintados de verde apareceram na cidade. Através da análise de GPS, a comissão de táxis descobriu que algumas áreas em Nova York tinham acesso limitado a esse tipo de transporte. Assim, veículos verdes chamados táxis Boro pegavam passageiros dessas áreas, deixadas de fora, para preencher essas lacunas. Por que as calculadoras têm células solares? A primeira calculadora solar chegou às prateleiras no final dos anos 70. Naquela época, os cientistas começaram a experimentar células solares mais baratas do que as usadas nos satélites. As calculadoras estavam entre os primeiros produtos que ostentavam a pouca energia necessária para funcionar. Na década de 1990, as empresas anunciaram que mais itens movidos a energia solar seriam lançados em breve, mas isso nunca aconteceu. A tecnologia migrou para produtos maiores, como luzes e sinalização rodoviária. Por que alguns casacos esportivos têm cotoveleiras? Originalmente, os casacos esportivos eram feitos para a prática de modalidades ao ar livre. Eles tinham pedaços de tecido nos cotovelos, porque era mais fácil e mais barato substituir apenas essas peças do que comprar um casaco novo. Mais tarde, professores escolares e de universidades começaram a usá-los, porque os remendos eram úteis quando os cotovelos esfregavam contra a mesa e o quadro de escrever. Tradicionalmente, eles eram feitos de couro, camurça ou lã pesada, mas hoje os apliques são para fins estéticos. Por que os cadernos têm margens nas páginas?
Antigamente, o papel era uma iguaria para ratos, camundongos e outros roedores. Para evitar a perda de informações valiosas de livros e cadernos, as pessoas começaram a deixar espaços vazios nas bordas, pois era ali que ocorria a maior parte dos danos. Mais tarde, quando os cadernos foram impressos, as margens ficavam para anotações, datas e comentários. Nos livros, os espaços se tornaram uma norma para fins de impressão e para impedir que as informações fossem perdidas devido ao desgaste irregular. Por que os tubos de pasta de dentes têm barras coloridas neles? Existe um mito de que os retângulos coloridos têm algo a ver com os ingredientes da pasta de dente, mas as barras com cores existem para indicar para as máquinas onde a embalagem deve ser cortada, dobrada e selada. Diferentes códigos de cores são usados para diferentes máquinas de embalagem. Eu gosto mais da outra história. Como a massa de modelar foi criada? Quando a primeira massa de modelar surgiu, era para ser um limpador de papel de parede que removia a fuligem da lareira. Mas logo os papéis de parede de vinil foram lançados e a demanda pelo produto caiu. Alguém da família do inventor leu um artigo de jornal sobre como fazer artesanato usando a massa de limpeza. Foi feito o teste com algumas crianças no jardim de infância, que adoraram, e em seguida, o produto virou a massa de modelar, conhecida no exterior como Play-Doh. Por que os bilhetes tipo Post-it são amarelos? Aqui está um truque. Em vez de colocar o ralador de caixa verticalmente em cima de um prato, coloque-o horizontalmente, sem prato embaixo, é claro. Dessa forma, você não corre o risco de ralar seus dedos, pois as pontas dos dedos apenas tocarão o ralador quando chegar ao final do processo. Além disso, dá mais estabilidade ao ralador. Caso contrário, você precisa equilibrar o ralador ou até mesmo segurá-lo no ar com a outra mão. Quando terminar, ou quando houver muita coisa ralada na parede inferior do ralador, basta virá-lo de lado para despejar o conteúdo na tigela ou prato. As flores em um vaso permaneceriam frescas por mais tempo se não fossem as bactérias que se reproduzem na água. Como o cobre tem algumas propriedades antibacterianas, jogar uma moeda de cobre na água ajudará a manter os micróbios afastados e permitirá que você aproveite suas flores por um pouco mais de tempo. Uma maneira fácil de verificar se a roupa de cama secou completamente é colocar um pequeno espelho entre as camadas por cerca de 5 minutos. Se o espelho sair embaçado quando você o pegar, significa que os lençóis ainda estão um pouco úmidos. Deixe-o secar até que o espelho pare de ficar embaçado. Uma cama úmida é um terreno fértil para fungos e bactérias. Se você tem o hábito não muito saudável de comer na frente do computador, ficará surpreso com a quantidade de migalhas e sujeira que caem dentro do teclado. Você pode virar e agitar o teclado, é claro, mas isso não é muito bom para qualquer peça de tecnologia. Em vez disso, pegue um post-it e passe a parte adesiva sobre o teclado. Ele coletará os pequenos pedaços de lixo como num passe de mágica. Uma maneira ainda melhor de fazer isso é com slime. Coloque-o sobre o teclado, depois retire e aperte o slime novamente em outra parte. O slime preencherá todo o espaço entre as teclas e suas propriedades pegajosas permitirão que ele reúna cada pedacinho de lixo. Separar as gemas das claras é mais fácil usando uma garrafa plástica. Quebre o número necessário de ovos em uma tigela, pegue uma garrafa plástica vazia e aperte-a um pouco. Segure a garrafa sobre as gemas e solte. Ela puxará o ar e as gemas juntos, deixando a clara na tigela. Repita com o restante das gemas e pronto. E isso não é uma piada. Se você está cansado de cuspir os caroços ao comer cerejas ou quer fazer uma torta de cereja, empurre os caroços para fora com um canudo. Além disso, muitos espremedores de alho têm uma ferramenta especial no cabo que pode ser usada exatamente para isso. Limpar um liquidificador pode ser um pouco incômodo se você fizer isso manualmente. Então, coloque água quente, adicione um pouco de detergente no copo do liquidificador e faça-o funcionar por cerca de 10 segundos. Enxague depois e está limpo. Paredes de gesso podem desmoronar, lascar e espalhar poeira por todo o chão se você martelar um prego. Corte um pedaço de fita adesiva e cole-o no local em que deseja martelar um prego. A fita não deixará o gesso rachar nem desmoronar, deixando o buraco limpo e perfeito. Pequenos arranhões e amassados em móveis de madeira podem ser removidos com um pouco de pasta de dentes ou uma noz. Para a pasta de dentes, esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão até que desapareça e, em seguida, limpe as sobras com um pano úmido.
Para uma noz, pegue uma metade dessa noz em forma de cérebro e esfregue-a no amassado. Em seguida, passe seu dedo e lustre com um pano macio. Isso ajudará a madeira a absorver o óleo da noz, selando o arranhão que desaparecerá. O resíduo pegajoso nos frascos deixado após a remoção de adesivos nunca sai facilmente com água e detergente. É melhor usar óleo vegetal. Molhe um algodão no óleo e limpe a superfície pegajosa. Deixe descansar um pouco e depois lave o óleo junto com o resíduo. Se você não conseguir alcançar confortavelmente o pavio de uma vela com um isqueiro, use um fio de espaguete. Acenda a sua extremidade e você obterá um bastão em chamas que é fácil de usar em locais de difícil acesso. Da próxima vez que sua lâmina de barbear ficar cega, tente esfregá-la para trás em um par de jeans para manutenção regular. Não enquanto estiver se barbeando, é claro. Certifique-se de manter as lâminas secas também, ou mesmo mantidas em óleo mineral. Isso vai impedi-las de enferrujar. Mantenha todas as geleias, ketchup, manteiga de amendoim e maionese frescos por mais tempo na geladeira, virando os recipientes de cabeça para baixo. Isso cria um vácuo parcial dentro do recipiente, ajudando a evitar o crescimento de mofo. Armazenar o sorvete de cabeça para baixo também evitará aquelas queimaduras na superfície. Para trazer seu marcador permanente de volta à vida, basta colocar algumas gotas de álcool isopropílico no feltro em seu interior e agitar. Depois que o feltro tiver absorvido o álcool por alguns minutos, o marcador ficará quase como novo. Não jogue fora a alface por ficar preta muito rapidamente. Guarde-a em um recipiente hermético, coberta com uma toalha de papel seca. Assim, a manterá fresca por muito mais tempo. Isso vale para quaisquer folhas verdes que você tenha sobrando. Aquela ponta afiada na tampa do seu creme favorito está lá por um motivo. Esses tubos geralmente são selados com papel alumínio. Então, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. Seus grampos podem não ficar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lugar certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Seu cabelo ainda está se soltando? Coloque um pouco de spray de cabelo no grampo antes de fixá-lo no lugar. Seu pacote de algodão tem esses cordões para que você possa pendurá-lo em um gancho no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxá-lo e apertá-lo novamente todas as vezes. Confira o fundo da embalagem. Tem uma linha picotada. Abra com cuidado e pronto. 2 zíperes demais? As garrafas de refrigerante sempre têm um espaço entre o líquido e a tampa. Isso acontece porque essas bebidas contêm dióxido de carbono. Esse gás pode se expandir se a garrafa for aquecida. Se não houver nenhum espaço de ar na garrafa, ela se quebrará devido à pressão crescente em seu interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem em forma de bolhas, e é provável que a bebida transborde. O espaço também ajuda com esse problema, exceto se você a sacudir antes e então abrir. Não, eu nunca fiz isso. Há sons que a maioria das pessoas não suporta, como o som de uma unha no quadro negro ou alguém arranhando uma janela. Esse ruído irrita a amígdala. Essa é uma pequena parte do seu cérebro que controla suas emoções, incluindo o medo e os instintos de sobrevivência. Alguns queijos têm buracos. Eles são chamados de olhaduras. Esses buracos são feitos por bactérias utilizadas no processo de produção. Quando o queijo está quase pronto, essas bactérias liberam dióxido de carbono, e esse gás forma bolhas que mais tarde se tornam as olhaduras do queijo. Viu só? Os gatos derrubam coisas diferentes por causa de seus instintos de caça. Seu gato está simplesmente verificando se a coisa está viva ou não. Ou pode estar querendo a sua atenção. Os gatos são espertos e sabem que os humanos vêm muito rápido quando algo é quebrado. Quando a massa da pizza está pronta, ela é girada manualmente no ar. Este processo remove caroços e sua forma circular. É mais conveniente assar uma pizza redonda, assim ela fica aquecida por igual. Além disso, é mais fácil cortar uma pizza redonda em partes iguais. Há relatos de chuvas de sapos, peixes e outras coisas incomuns que datam de civilizações antigas. Ventos fortes, como os de um tornado ou furacão, às vezes ficam tão fortes que podem levantar um cardume de peixes ou sapos e chover em algum lugar a quilômetros de distância. O relâmpago nunca é um triângulo, linha reta ou círculo. Sempre tem a forma de zigue-zague. O relâmpago é uma corrente elétrica e sempre segue o caminho de menor resistência. O ar é irregular, contendo partículas de poeira, gases e outras substâncias. O relâmpago apenas busca o melhor caminho.
As flores têm cores diferentes devido aos pigmentos de cor que contêm. Mas existem outros fatores. Por exemplo, a quantidade de luz que recebem enquanto crescem, ou a temperatura do ambiente ao seu redor. Até o nível de pH do solo pode ter impacto na coloração das flores. Ao inclinar a cabeça, os cães tentam entender corretamente tudo o que você está dizendo. É a maneira de ajustar seus ouvidos aos sons que ouvem. Também pode ser uma forma de demonstrar empatia ao proprietário. Ou eles têm algo preso lá. Cócegas podem causar um reflexo de riso, mas nada vai acontecer se você fizer cócegas em si mesmo. Isso porque não tem um elemento surpresa. Seu cérebro sabe o que você vai fazer. Códigos de barras aceleram o processo de compra. Se um código de barras consistir em 12 dígitos, o da extrema esquerda é um identificador do sistema. Por exemplo, 2 significa que é um item pesado aleatoriamente. 3 é usado para produtos relacionados à saúde. Os próximos 5 dígitos identificam o fabricante. E os 5 seguintes são o número do produto. O último é o dígito de verificação. Os scanners precisam disso para ter certeza de que leram o código corretamente. A canção certamente ficará grudada na sua cabeça se for simples, o texto for repetitivo e curto e o ritmo fizer você se mover. Outra razão pela qual você pode ter uma música grudada no seu ouvido é que você escuta com muita frequência e seu cérebro pode detectá-la facilmente. Os marcadores de texto são preenchidos com uma tinta fluorescente semitransparente especial que pode brilhar com pouca luz. Tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verdes claras como muito claras e não as imprimem. Com a idade, seu cabelo perde a cor natural. Isso acontece porque a queratina recebe menos pigmento. À medida que as pessoas envelhecem, as células pigmentares dos folículos capilares desaparecem gradualmente e o cabelo fica grisalho. Algum tempo passa e nenhum pigmento é produzido. É quando o cabelo fica branco. As árvores param de crescer em uma certa idade. Pode ser porque, quando uma árvore atinge uma altura particular, fica difícil para ela puxar a água do solo. Após absorver a água, ela precisa bombeá-la até o topo, e é aí que a gravidade entra em ação. Algumas árvores, como o baobá, começam a crescer para os lados em vez de verticalmente quando atingem sua altura total. Seu próprio corpo faz as picadas dos mosquitos incharem e coçarem. O mosquito rompe a sua pele. Seu sistema imunológico percebe a saliva do inseto como uma substância estranha. Portanto, começa uma reação especial para expulsar o intruso do seu corpo. Um composto produzido pelo sistema imunológico, chamado histamina, faz com que o sangue flua mais rápido ao redor da área picada. E isso causa o inchaço. A histamina também envia um sinal para os nervos mais próximos, o que faz a picada coçar. Os gansos geralmente voam em uma formação em V para conservar energia e garantir que nenhum dos membros de sua equipe se perca. Você não pode cantarolar com a boca fechada enquanto segura o nariz. Confie em mim. Enquanto você faz isso, respira o ar. Mas quando sua boca e seu nariz estão fechados, o ar não consegue escapar. O máximo que você consegue cantarolar assim é 2 segundos. Depois, terá que abrir a boca e recuperar o fôlego. Os trabalhadores da estrada e da construção geralmente se vestem de laranja porque o tom laranja vivo é visível mesmo com o mau tempo. É a cor mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é de se admirar que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também sejam laranja. Moedas perfeitamente redondas dos dias modernos costumavam ter formato aleatório ou não tinham forma alguma no passado. Mas pessoas desonestas roubavam metais valiosos dos quais as moedas eram feitas, lascando seus cantos. Claro, era ilegal. Para evitar esse tipo de fraude, foram inventadas as moedas redondas. Depois disso, ficou imediatamente óbvio quando as moedas eram alteradas. E aqueles rebites de metal que a maioria dos jeans tem? São mais do que uma opção de design. Eles foram colocados para proteger as áreas que sofrem mais tensão, como os cantos de bolso e a base da braguilha. Os rebites mantêm o tecido unido mesmo quando ele estiver sendo esticado e puxado durante o uso. E já que estamos falando de roupas, você já se perguntou sobre aquele minúsculo quinto bolso na frente do seu jeans? Bem, em primeiro lugar, aquilo não é um quinto bolso de fato. Originalmente, o jeans era feito com 4 bolsos, incluindo o pequeno na frente. O quinto bolso é, na verdade, o da parte de trás esquerda, que só foi adicionado ao jeans em 1901. O bolso pequeno, porém, foi importante há muito tempo. Os cowboys precisavam manter seus relógios de bolso seguros enquanto andavam no campo. Ia! Esse bolsinho deixava os relógios protegidos e também a mão. As pessoas se acostumaram tanto com isso que os jeans parecem estranhos sem ele.
Outra coisa estranha do passado é aquele V costurado na frente de alguns moletons. E se eu te disser que exatamente essa costura mantém toda a peça unida? Bem, então eu estaria mentindo. Eu nunca faço isso. Mas na década de 1940, esse V era muito útil. Primeiro, a costura do V foi usada para adicionar um pedaço de tecido elástico e canelado à camisa, para que ela pudesse passar mais facilmente pelas nossas cabeças grandes. Em segundo lugar, essas camisetas foram projetadas especificamente para esportes. Assim, o V incluía um pedaço adicional de tecido para absorver o suor que se acumulava durante um jogo ou um treino. À medida que os tecidos elásticos ficaram mais disponíveis prontamente, mostrando ser melhores para lidar com a transpiração, o V perdeu seu uso tradicional. Mas, assim como o minúsculo bolso de jeans, continuou como um recurso decorativo. Uma lembrança dos nossos ancestrais cabeçudos que aparentemente só suavam logo abaixo do queixo. Mas, continuando. Um lugar onde você não encontra muita gente suando é num campo de golfe. Você verá alguns desastres da moda, com certeza. Mas suor? Não muito. O golfe foi inventado por volta do século XVI na Escócia. Naquela época, a bola era perfeitamente redonda e lisa. Com o tempo, a bola ficava amassada pelo uso. E em algum momento, os golfistas descobriram que essas imperfeições realmente ajudavam a bola a voar mais longe. Pequenas concavidades foram adicionadas de propósito por volta de 1900, quando se descobriu que elas reduziam o arrasto aerodinâmico que desacelerava uma bola mais suave. As covinhas tornavam as bolas mais fáceis de controlar. E não, nem todas as bolas de golfe são iguais. O número de covinhas pode variar de 300 a 500. E existe uma empresa que produz uma bola com mais de 1000 buraquinhos. Meio demais, hein? Precisa de uma bebida refrescante e rápida depois de uma partida de golfe? As caixas de suco, criadas em 1963, são muito convenientes. Mas por que elas têm essas grandes abas triangulares no topo? Suas abas levantadas funcionam como pegadores. Isso impede que você aperte acidentalmente a caixa cheia e espirre, derramando suco por toda parte, como na sua camiseta favorita ou no sofá novo. Agora, quando você terminar de jogar golfe, pegue sua mochila com aquele aplique de couro em forma de diamante com 2 aberturas verticais. Ele é comumente chamado de aba de amarração, mas prefiro seu outro nome, focinho de porco. Quero dizer, ele certamente parece um. Você normalmente encontra esses focinhos de porco em mochilas usadas por trilheiros e alpinistas. O diamante é um lugar para amarrar qualquer equipamento extra que eles precisem carregar, como botas, equipamentos de cozinha ou sacos de dormir. Mas essas abas também estão se tornando mais comuns em mochilas menores. Elas são um aceno para o passado, mas igualmente úteis. Prenda seu tênis de corrida ali da próxima vez que for à academia, mantendo esses fedorentos longe do resto das suas roupas. Tenho certeza de que você é um ótimo motorista, mas por anos provavelmente negligenciou um importante recurso de segurança que sempre esteve bem na frente dos seus olhos. Esse espelho retrovisor tem uma pequena aba localizada na parte inferior central. É hora de você começar a usá-lo. Quando ele estiver virado para frente, o espelho está no modo diurno, proporcionando um forte reflexo de tudo que tem atrás do carro. Virar essa aba para trás muda toda a situação para o modo noturno. Isso reduz o brilho dos faróis atrás de você, resultando em uma condução mais segura. Outra dica legal de carro? Se estiver usando um carro emprestado de um amigo, um carro alugado, ou se for o caso de você ter a memória de uma planta, os carros apresentam um indicador útil para saber de que lado o tanque de gasolina está. É uma pequena seta ao lado do ícone da bomba que aponta para a esquerda ou para a direita. Para onde a seta aponta é onde o tanque de gasolina fica. Isso é uma coisa a menos que você tem que lembrar. Certo, vamos ao supermercado. O carrinho de compras comum tem um recurso útil que você pode estar ignorando. Os carrinhos geralmente têm alças na estrutura de metal, muitas vezes atrás do assento infantil. Ao empacotar seus mantimentos, pendure nesses arcos as sacolas que levam itens frágeis ou que amassam, como ovos ou pão. Assim, tudo fica fora de perigo quando você coloca aquela melancia gigante no carrinho. Mais tarde, quando estiver descarregando suas compras, faça um favor a si mesmo e pegue aquela caixa de filme plástico. Você sabe, aquele que é impossível desenrolar sem que o tubo inteiro saia enquanto o plástico fica todo grudado nele mesmo. Verifique cada extremidade da caixa e você verá pequenas abas que devem ser empurradas. Isso ajuda a manter o rolo no lugar para que você possa facilmente puxar o filme plástico sem confusão. As caixas de papel alumínio também têm essas abas.
Agora que você pode finalmente usar o filme plástico, experimente esse super truque. Separe um cacho de bananas e cubra cada haste com o filme plástico. A haste libera um gás chamado etileno, que quando atinge o resto da banana, estimula a fruta a amadurecer e a ficar preta. Se você enrolar as hastes, suas bananas durarão mais. Qualquer pessoa que já tiver lambido um cartucho para Nintendo Switch pode confirmar. O gosto é péssimo e o amargor fica na boca por um tempão. Isso acontece graças ao benzoato de denatônio. Ele tem um dos gostos mais desagradáveis do mundo e os cartuchos são cobertos por essa substância para que crianças e animais não os engulam acidentalmente. Quando ainda não havia um armazenamento apropriado para livros e registros, eles eram guardados em locais onde ratos podiam facilmente roê-los, mas só faziam isso nas bordas. Então, as linhas de margem foram colocadas nas páginas para manter os textos afastados das bordas, para que não fosse perdida nenhuma informação importante para os ratos. Este é o copo mais usado nas festas dos Estados Unidos. As linhas ao redor dele são usadas para medir a quantidade de líquido. A linha perto da base equivale a 30 ml, a segunda é de 150 ml e a de cima indica que há 350 ml de refrigerante. Sabia que a pasta de amendoim exige um armazenamento diferente? O segredo é guardar o pote de cabeça para baixo para que os óleos não subam para a superfície. Às vezes, as chaves de fenda funcionam melhor quando usadas com uma chave inglesa. Essa ferramenta ajuda muito, principalmente se você estiver trabalhando em um ângulo difícil. É só encaixar a inglesa no cabo da de fenda. Ela fixa perfeitamente. Da próxima vez que precisar parafusar um gancho, coloque um parafuso olhal dentro da parafusadeira. O anel vai prender o gancho no lugar e a colocação dele será muito mais rápida. Se não tiver um parafuso olhal em mãos, use uma chave. Aquela tela preta que fica na porta do micro-ondas é chamada de gaiola de Faraday. Ela impede que os raios escapem do forno. Mas veja que curioso, também bloqueia sinais telefônicos. Então, se estiver cansado de receber inúmeras chamadas e mensagens, é só colocar seu celular dentro do micro-ondas. Só não o ligue. Se você ganhar uma caixa de chocolates e houver uma pequena protuberância entre os buracos onde estão os doces, aperte-a. Os chocolates que estão ao redor vão pular para fora de seus compartimentos imediatamente. Você está tentando tirar um pedaço de papel alumínio do rolo, mas ele insiste em sair da caixa. Não era para ser assim, né? É só colocar as abas das laterais da caixa para dentro. Elas vão prender o rolo no lugar. Não jogue fora aqueles saquinhos de gel de sílica que vem dentro das caixas de sapatos ou bolsas novas. Você pode usá-los para absorver a umidade de qualquer lugar. Se o celular molhou, coloque-o dentro de uma vasilha com um saquinho de gel de sílica. Ele vai absorver a água. Jogue um saquinho desses dentro do seu sapato para evitar o chulé. Prenda um na tampa do recipiente de ração para não dar mofo. Você pode até colocar um saquinho dentro da sua caixa de ferramentas para elas não enferrujarem. As blusas femininas costumam ter botões do lado esquerdo, embora em sua maioria as pessoas sejam destras. Isso vem da época em que as senhoras de classe alta tinham criadas para vesti-las. A esquerda das senhoras era a direita das criadas, então facilitava o trabalho. Os vincos das calças sociais também têm uma história. Para transportar o máximo possível de calças, elas eram dobradas e pressionadas com muita força. Era quase impossível eliminar os vincos depois, que então acabaram virando moda. Existe uma alça na parte de trás da camisa de botões que serve para pendurá-la em algum gancho e evitar que ela amasse. Mas o curioso é que no passado essa alça indicava a disponibilidade dos homens. Os mais jovens costumavam cortar esses laços quando começavam a namorar alguém. As maçanetas geralmente são feitas de latão, bronze ou alguma liga de cobre por um motivo. Elas têm um efeito oligodinâmico. Esses materiais eliminam os germes bem rápido, em poucas horas. Mas, mesmo assim, é sempre bom lavar as mãos após ter pegado em alguma maçaneta. As bordas ásperas das moedas vêm de uma prática antiga. No passado, as moedas eram feitas de metais preciosos e o peso mostrava o real valor delas. As pessoas costumavam raspar as bordas, fundi-las e fazer novas moedas com as que tinham. Para evitar essa prática, foram colocadas bordas nelas, para identificar se tinham sido adulteradas ou não. As linhas dos cremes dentais não passam de um truque de marketing. Nos anos 70, uma marca líder no mercado introduziu uma faixa azul para mostrar que seu produto tinha dupla ação. Mas as pastas de dente de uma cor só têm o mesmo efeito. Aquelas cerdas azuis da sua escova de dentes são muito mais úteis do que as faixas do creme dental. Quando elas desbotam, é hora de trocar de escova.
Pegue a tampa do copo de café e vire-a de cabeça para baixo. Pronto, agora você tem um porta-copos. Ela tem uma borda no lado de dentro, onde a base se encaixa perfeitamente. Se você gosta mais dos refrigerantes de garrafa do que dos de lata, veja se a tampa tem uma película plástica. Ela está lá para manter os gases da bebida. Sem a película, você tomaria uma água marrom adocicada. Eca! O encosto destacável dos bancos de carro pode ser usado para quebrar as janelas caso você fique preso lá dentro. Mas não dê um golpe com ele de qualquer jeito no vidro. Você pode se machucar. Coloque um dos pinos entre o vidro e a porta. Depois, puxe o encosto para sua direção e o vidro se quebrará. Não se esqueça da alavanca que fica na base do retrovisor interno. Empurre-a quando for dirigir à noite. Se algum carro estiver atrás do seu, os faróis não ofuscarão sua visão. Puxe esse pino de novo para dirigir durante o dia. A colher do McFlurry tem aquele formato estranho porque foi feita para ser encaixada na máquina de sorvete para mexê-lo. A espuma de banho não existe por pura diversão ou só para deixar a água com aquele cheirinho bom. As bolhas mantêm a água aquecida por mais tempo. O ar que está dentro delas age como um isolante térmico, mas isso só funciona em banheiras acrílicas, com ou sem espuma. As de metal perdem calor muito rápido. Aqueles furinhos dos seus fones de ouvido permitem que o ar circule, e isso é essencial para uma boa qualidade de som. Os cabides de madeira podem ser meio grosseiros, mas são muito melhores que os de plástico ou de metal. É que os de cedro espantam as traças. O óleo presente nesse tipo de madeira é um repelente natural de insetos. Você também pode colocar algumas cascas de laranja secas dentro do guarda-roupas para manter esses insetos bem longe. Agora, quem nunca passou pela tarefa confusa de ter que medir quanta massa cozinhar para uma porção? Aqui está a solução: o buraco no meio da colher de pegar massa. Ele foi feito para medir a quantidade exata de massa seca que você precisa para uma porção. Se você tentar colocar macarrão cozido molhado por ali, bem, boa sorte. Falando nisso, você já se perguntou por que as tampas das canetas têm buracos? Talvez você tenha pensado que era um recurso de design para regular a pressão do ar, mas na realidade esses orifícios têm uma função muito mais simples e importante: reduzir o risco de asfixia. Muitas pessoas adoram morder essas tampinhas, e esse pequeno orifício evita engasgos caso alguém engula acidentalmente uma tampa e ela fique presa na garganta. Para os apaixonados por cozinha, há um segredo escondido bem na frente de seus olhos que pode mudar sua vida. Visualize as panelas. Agora as alças delas. Certo, existem buracos nelas. Acontece que esses orifícios foram projetados para segurar a colher que você está usando para cozinhar. E em vez de respingar um molho por todo o fogão ou no chão da cozinha, você pode colocar a colher no buraco e deixar escorrer o molho diretamente de volta para a panela. Uhul! Falando em itens do dia a dia, a maioria das maçanetas das portas é feita de latão, pois esse material as torna naturalmente livres de germes. Ao contrário das maçanetas de plástico, as de latão são meio mágicas. Elas podem se desinfetar sem que você precise limpá-las. No capricho, hein? Você já notou que na parte inferior da trena há uma pequena fenda? Ela se encontra naquela parte metálica que você precisa puxar para medir alguma coisa. Bem, essa fenda é na verdade do tamanho exato de um prego. Ela foi projetada para as pessoas colocarem a trena sobre um prego e usá-lo como suporte enquanto a esticam. Mal posso esperar para testar isso. Quanto às margens dos cadernos, elas foram inventadas para proteger dos ratos aquilo que as pessoas anotavam. Não, os ratos não estavam copiando suas respostas para a prova de matemática. Na verdade, houve momentos em que as pessoas tinham que conviver com ratos e camundongos, que muitas vezes mastigavam papéis. Então, para evitar que as informações se perdessem completamente, as margens foram criadas. Dessa forma, os textos foram movidos para mais perto do meio das páginas e ficaram protegidos dos roedores. Talvez seja daí que veio a expressão digerir a informação? E aqueles minúsculos buracos na parte inferior das janelas dos aviões? Eles têm uma função extremamente importante, que é regular a pressão do ar no interior da cabine. Em outras palavras, eles ajudam os aviões a voarem alto no céu. Grande responsabilidade, não é? A propósito, as mesas de bandeja dos aviões são os lugares com mais germes dentro de toda a cabine. Estudos mostraram que as bandejas tinham 8 vezes mais germes do que o botão de descarga do vaso sanitário. Agora, que tal cortarmos um avião comercial ao meio e vermos o que tem dentro? Bem, ficaria mais ou menos assim.
fileiras de assentos em cima e tudo mais que precisa ser guardado na parte de baixo. Estou falando da bagagem dos passageiros, suprimentos de emergência, partes do sistema da asa e assim por diante. Passando para as bolas de boliche. Sim, eu sei que é uma transição desajeitada. De qualquer forma, você já se perguntou como é o interior de uma bola de boliche? Se cortar uma bola profissional em duas, você verá uma forma familiar. Veja de perto. Está vendo isso? Não parece com o logotipo do Incrível? De qualquer forma, as bolas de boliche profissionais são diferentes das que existem na pista de boliche da sua cidade. Isso porque elas são projetadas para fazer movimentos extravagantes. Elas realmente têm uma engenharia super complexa dentro, pois são moldadas para ajudar profissionais qualificados a fazer mais strikes. O peso das bolas de boliche profissionais é feito para ser projetado para frente enquanto são arremessadas pela pista. Isso torna mais difícil que elas caiam nas calhas laterais. Falando em bolas, vamos dar uma olhada dentro de uma bola de beisebol. Para torná-la leve e aerodinâmica, os fabricantes usaram várias camadas diferentes. A partir do núcleo, temos um centro de cortiça envolto por borracha preta. Em seguida, há uma camada de borracha vermelha seguida por 2 ou 3 camadas alternadas de fios de lã. Depois disso, há uma capa de couro branca visível e aquela linda costura vermelha na lateral costurando tudo. E se você tivesse visão de raios-x e conseguisse olhar dentro de um osso humano? Assustador. Eu diria que o que mais chama a atenção é a situação que parece uma teia de aranha no centro do osso. Na realidade, é uma estrutura de nervos altamente condensada e complexa que você tem dentro dos ossos. Você não é sortudo? Agora eu tenho um enigma para você. O que é redondo pode ser encontrado perto do oceano e parece uma visita aérea do Museu Guggenheim, em Nova York. Aquele que é feito quase inteiramente de rampas. Se você disse concha de nautiloides, acertou. Um nautiloide é um marisco cuja casa pode ser encontrada em inúmeras lojas de souvenirs perto da praia e é composta por 2 camadas. Uma externa branca fosca e uma interna branca iridescente. E se você a cortasse ao meio, ficaria muito parecido com o interior do Museu Guggenheim.